OVNIs e alienígenas são assuntos que sempre intrigaram a humanidade. Aliás, se tem uma coisa que nos deixa no mínimo curiosos, são relatos de aparições. Mas você conhece os casos brasileiros envolvendo esses relatos? Confira agora 2 dos casos mais intrigantes e no mínimo duvidosos registrados no Brasil. Voo 169. Esse caso aconteceu em 1982, quando o voo 169 saía do Ceará com destino ao Rio de Janeiro. O avião era um Boeing 727 e estava com 150 passageiros a bordo, todos eles presenciando o ocorrido. Eram cerca de 3 horas da manhã, quando o capitão da aeronave, Gerson Maciel de Brito, avistou um objeto estranho voando ao lado esquerdo do avião. Não sabendo do que se tratava, ele sinalizou com as luzes da aeronave, para tentar fazer algum contato. Mas segundo ele, a única resposta obtida foi uma certa aproximação do objeto, chegando a ficar até 8 milhas do avião. Galera, 8 milhas equivalem em média a 12 quilômetros. É uma distância consideravelmente perto para uma aeronave. Sem acreditar no que estava vendo, Gerson comunicou aos passageiros. Avisou que havia um OVNI ao lado esquerdo do avião. Imediatamente todos tentaram observar, inclusive alguns até testemunharam depois. Uma mulher falou que visualizou bem e viu 5 pontas, e uma metade de uma argola ou de um aro. A luz era bastante forte, um azul claro, um azul estranho, como aquelas lâmpadas de mercúrio. Segundo Brito, o objeto os acompanhou até pouco antes de chegar no Rio de Janeiro. Depois disso, nunca mais foi visto, deixando o misterioso OVNI sem soluções até hoje. Confira agora um trecho da entrevista que o capitão participou. Nossa decolagem foi às 2 horas da manhã e após 1 hora de voo, mais ou menos sobre a cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, nós começamos a observar à esquerda do nosso avião um ponto de luz semelhante inicialmente a uns faróis de avião, como se um avião tivesse com os faróis acesos naquela região. Daí então nós começamos a observar e a primeira coisa que identificamos foi que aquele ponto mantinha uma equidistância, não vinha em confluência com a nossa rota. E logo após, depois de alguns minutos de observação, nós notamos que a primeira intensidade de luz, a primeira coloração de luz que tínhamos observado, começou a ter mutações de cores, como se fosse uma esfera rodando, ionizando gás, uma coisa assim, e aparentando assim uma coloração avermelhada, cor de abóbora, meio azulada, uma variação de cores, intensa. Aí ficamos observando já um pouco mais atentos, porque já não era o que se supunha ser um avião com os faróis acesos, Com essa mutação de cores não poderia ser. Então isso passou-se e supunhamos nós uma base de 50, 60, 100 milhas à frente, em frações de segundo. Ia longe, ia bem à nossa frente, depois retornava ao ponto de origem, depois afastava-se, diminuindo aquela visão globular do foco luminoso, depois retornando novamente àquela equidistância, e aí ficou aquela situação indefinida do que poderia ser, e já então por nós imaginado tecnicamente uma coisa de um potencial totalmente fora do nosso conhecimento. Foi então que eu pedi, sabendo que poderia haver outros aviões naquela região, que fosse requerido a outras aeronaves por ali que observassem naquele setor se vinha alguma coisa, e mais ou menos igual ao que nós estamos observando. O Sindacta entrou em contato com o Jumbo da Aerolíneas Argentinas e o comandante do Jumbo respondeu que estava observando, mas não sabia de que se tratava. Ou seja, era um fenômeno que não era específico para nós. Só que quando chegamos nas proximidades da vertical de Belo Horizonte, aquele ponto que mantinha desde todo o início do fenômeno uma determinada equidistância, começou a aproximar-se do nosso avião. Nós então tivemos a visualização de que podíamos ver o perfil do que já poderíamos chamar de uma nave, e que estava tentando fazer uma abordagem pacífica, entrar em contato conosco de uma forma pacífica. Aí eu pessoalmente e particularmente, eu cheguei até mentalizar uma mensagem, já entusiasmado com o que já admitia ser um fenômeno ufológico, formas que eu quis emitir uma mensagem de boas-vindas àquela civilização e que nós os recebíamos de braços abertos, ou seja, nós também entendíamos
que a forma fraterna, pacífica, que eles estavam tentando entrar em contato conosco, nós queríamos corresponder da mesma maneira. Caso Vilas Boas. Meu nome é Antônio Vilas Boas, tenho 23 anos, sou agricultor, vivo com a minha família numa fazenda, de nossa propriedade, situada nas imediações da cidade de São Francisco de Sales, estado de Minas Gerais, perto dos limites do estado de São Paulo. Tenho 2 irmãos e 3 irmãs, todos eles morando na vizinhança. Outros 2 irmãos meus já faleceram. Todos os homens da família trabalham na fazenda, cujas terras abrangem campos extensos e muitas plantações a serem cultivadas. Para lavrar a terra, temos um trator com motor a gasolina, marca internacional, com o qual trabalhamos em 2 turmas, uma diurna, outra noturna, na época do plantio. De dia, trabalham os trabalhadores rurais, nossos empregados. De noite, eu costumo trabalhar sozinho, ou às vezes, junto com meus irmãos. Sou solteiro, tenho boa saúde, trabalho duro, faço curso por correspondência e estudo, sempre que posso. Para mim, foi um sacrifício viajar até o Rio, pois estão precisando de mim na fazenda. No entanto, considerei meu dever relatar os acontecimentos extraordinários nos quais fui envolvido. Farei de bom grado tudo quanto os senhores acharem que devo fazer e também prontifico-me a depor perante autoridades civis e militares. Esse caso é no mínimo curioso e, para muitos ufólogos, um dos mais importantes já registrados. O caso ocorreu em 16 de outubro de 57, quando o fazendeiro Antônio Vilas Boas foi supostamente abduzido por alienígenas. Tudo começou numa noite de sábado. Antônio e seu irmão João estavam no quarto se preparando para dormir. Como estava muito calor, eles resolveram abrir a janela para pegar um pouco de ar. Alguns minutos se passaram até que eles avistaram uma espécie de luz branca nos céus. Porém, como já estava tarde, eles nem deram muita importância e foram dormir. Horas depois, Antônio acordou e percebeu que a luz ainda estava ali, porém bem mais forte do que antes. Após alguns minutos observando, ele notou que a luz começou a se mover, indo em sua direção em alta velocidade. Antônio então ficou assustado e acordou seu irmão, que imediatamente fecharam as janelas e trancaram toda a casa. Após isso, tudo se acalmou e voltou ao normal. Os dias se passaram e eles seguiram trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, no dia 14 de outubro, 9 dias após o evento, a luz voltou a aparecer. Segundo o fazendeiro, a luz voltou cerca de 20 vezes, sendo cada uma mais forte do que a outra. Em alguns casos, até parecendo ser o próprio sol em plena noite. Momento da abdução. Na madrugada do dia 16, Antônio estava sozinho arando o solo, quando avistou uma luz dessa vez avermelhada se aproximando dele. No momento ele ficou sem reação, até que percebeu que o brilho estava a apenas 50 metros de sua cabeça. Segundo Antônio, a luz vinha de uma nave no formato de um ovo alongado, e usava suportes metálicos para pousar. Só então que caiu a ficha e Antônio começou a fugir desesperadamente. A primeira coisa que ele fez foi ir para o seu trator, porém o veículo não dava partida, parecendo ter dado alguma falha no motor. Antônio então começou a correr em direção à fazenda, e foi aí que ele sentiu o contato de alguma coisa o puxando. Segundo Antônio, os seres mal chegavam à altura de seus ombros. Ele até tentou se defender, mas apareceram mais 3 e conseguiram levar para a aeronave. As criaturas usavam macacões cinzas colados ao corpo, o traje ia até o pescoço, e também usavam um tipo de capacete rígido na altura do nariz. Antônio também disse que os seres eram extremamente cuidadosos com ele, em nenhum momento dando a entender que o machucariam. A única coisa que fizeram foi botar um tubo com ventosas em seu queixo, fazendo com que o sangue escorresse até o final do objeto. Relações sexuais. Possivelmente o ponto mais viajado do caso. Após essa sequência de acontecimentos, Antônio foi deixado em uma sala sozinho. A sala continha uma espécie de gás doce, que segundo ele, tinha poderes afrodisíacos. Junto com ele entrou uma alienígena, completamente nua. Ele a descreveu como sendo muito bela, tendo uma beleza que não parecia ser humana. Os lábios eram muito finos, quase invisíveis. O corpo era muito mais bonito do que qualquer outra mulher que eu já conheci. Magro, com seios empinados e bem separados. Com cintura fina e barriga pequena, com quadris mais desenvolvidos e coxas grossas. Os pés eram pequenos, as mãos eram compridas e finas, os dedos e as unhas eram normais. Ela era bem mais baixa do que eu, batendo a sua cabeça no meu ombro. Antônio então teria tido relações sexuais com a alienígena. Disse que apesar do medo, acreditava que a fumaça tinha algum efeito que tornava tudo excitante. Após a relação, Vilas Boas foi levado para fora da nave. Ele até tentou pegar um objeto para comprovar sua história, mas as criaturas não deixaram e o tomaram de volta. Lembrando que não existe nenhuma prova concreta sobre o caso, apenas seu depoimento e sua cicatriz no queixo. Porém, mesmo assim, esse é um dos casos mais famosos e o primeiro a ser registrado no Brasil. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!